E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Demetrio Siqueira, sou professor de matemática da Rede Estadual de Pernambuco e hoje estou aqui para gravar mais um vídeo sobre a prova do SSA. Hoje a gente vai estar resolvendo a prova do SSA da segunda fase, ou seja, para quem é segundo ano do ensino médio, que foi aplicado no ano de 2018. E aí o pessoal costuma chamar de SSA 2019, tá? Embora tenha sido aplicado no ano de 2018. O motivo é só porque o pessoal que é terceiro ano que fez em 2018 entrou na faculdade em 2019. Aí a UPE tem essa cultura de chamar desse jeito, tá? Bem, de antemão, a gente vai combinar o seguinte: se esse vídeo te ajudar, né, se você não é inscrito ainda no canal, então eu peço aí que você deixe o like, que você se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo, tá? O canal ele é relativamente novo, em questão de tempo, mas a gente vai estar sempre publicando aí vídeos em relação ao SSA, ao Enem e outros vestibulares importantes que a gente tem aqui, ok? A gente também vai estar criando playlists aí de matemática básica e de outros assuntos da matemática variados. Algumas dicas de bizus, alguma coisa de matemática para concurso, tá? A gente está com bastante ideia aí. Então é isso, pessoal. Agora, de fato, vamos começar, né? Bem, a questão 13, que é a primeira questão da prova, ela diz o seguinte: sabendo que 4 menos y é igual a 1,5 vezes 10 a menos 6 e que 4 mais y é igual a 2,5 vezes 10 a menos 7, qual é o valor numérico da expressão raiz quadrada de 256 menos raiz quadrada de y à quarta? Pessoal, vê só. De cara aqui, quando a gente pega essa expressão raiz quadrada de 256 menos raiz quadrada de y à quarta, vamos tentar simplificar um pouco essa expressão, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, raiz quadrada de 256 menos raiz quadrada de y à quarta. Vamos tentar simplificar um pouco isso daqui. Bem, a raiz quadrada de 256 é 16, né? 16 vezes 16 dá 256. Menos, e aqui tem algumas maneiras de você agir aqui, né, em relação a esse y à quarta. Você pode dizer, por exemplo, que aqui você tem a raiz quadrada. Quem é y à quarta? É y ao quadrado elevado novamente ao quadrado. Se você escrever desse jeito, não é a única opção. Você vai poder cortar aqui a raiz quadrada com essa potência 2. Então o que é que a gente vai achar no final, pessoal? Eu quero descobrir no final de tudo quanto vale 16 menos y ao quadrado. É isso que eu estou querendo descobrir. Se eu conseguir, eu não preciso nem necessariamente, nota que eu não preciso necessariamente saber quem é y. O que eu quero saber é quanto é 16 menos y ao quadrado. É claro que se eu souber o valor de y, eu posso substituir aqui e achar o resultado, tá? Agora, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai descobrir algo assim usando esses parênteses? Aqui, pessoal, tem uma coisa que é importante notar nesses parênteses, que a gente tem aqui, ó, 4 menos y e no outro a gente tem 4 mais y. Isso daqui nos lembra aquele produto notável famoso, que é o produto da soma pela diferença. Vê o que eu estou falando aqui, ó. Se eu faço 4 menos y multiplicado por 4 mais y, eu tenho um famoso produto notável, que é o produto da soma pela diferença. E o que é que isso vai dar? Isso vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E nota que esse quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo é exatamente o que eu quero, porque 4 ao quadrado é 16 menos y ao quadrado. Nota que se eu fizer esse produto notável, eu vou chegar exatamente onde eu preciso, que é em 16 menos y ao quadrado. Agora, como é que eu vou saber o valor numérico disso? Bem, eu sei quanto é que vale 4 menos y. Então, no lugar do 4 menos y, eu vou colocar aqui 1,5 vezes 10 a menos 6. Aí, vezes, porque eu estou multiplicando. O 4 mais y, eu sei que vale 2,5 vezes 10 a menos 7. Então, aqui a gente tem um produto para fazer. E aí, lembra como é que a gente age numa situação dessa, né? A gente vai multiplicar aqui, ó, número com número. Então, 1,5 com 2,5. E depois base 10 com base 10, tá? Então, primeiro, eu vou fazer essa conta 1,5 vezes 2,5, aqui no canto direito, ó. 1,5 vezes 2,5. Vamos ver quanto é que vai dar. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. 5 vezes 2, 10, vai 1.
2 vezes 1, 2, com o que foi 3. Agora a gente soma tudo, 5, 7 mais 0, 7, e o 3 repete. Então vai dar 375, mas como eu preciso voltar duas casas, fica 3,75, concorda? Então o resultado dessa multiplicação é 3,75. Aí vezes, e agora eu tenho uma multiplicação de base 10, pessoal. Vamos lembrar de matemática básica, né? O que é que acontece quando eu tenho multiplicação de mesma base? A gente repete a base e soma os expoentes. Quando eu somar menos 6 com menos 7, como os dois têm sinais negativos, continua negativo. E 7 mais 7 dá 14, então 7 mais 6 dá 13. Então isso daqui vai ficar 3,75 vezes 10 a menos 13. Nota que não tem essa alternativa, tá? A gente tem ali um 0,0375 na letra E, mas aí se eu diminuir este número, 3,75, eu vou ter que aumentar no expoente para compensar, né? Então aqui eu vou ter que fazer o caminho contrário. O que é que eu vou ter que fazer? Escrever aqui 375. O que foi que aconteceu com o número original? Era 3,75. Eu andei duas casas, aumentei o número em duas casas. Então eu tenho que compensar diminuindo no expoente, fazer essa compensação. Então como era menos 13, quando eu diminuir 2, vai ficar menos 15, ok? E aí a gente encontra a resposta, né? Então 16 menos y ao quadrado é igual a 375 vezes 10 a menos 15. Nota que eu não sei necessariamente qual é o valor de y, mas isso não interessa, porque a pergunta não era y, era aquela expressão, que era a raiz quadrada de 256 menos a raiz quadrada de y a 4, ok? Então a gente achou aqui a letra A. Pessoal, deixa eu fazer um comentário aqui importante, tá? Vai servir para todo o resto do vídeo também. Caso vocês estejam notando muito ruído aí no vídeo, é porque, como eu sou professor, né, também da rede estadual, às vezes eu gravo esses vídeos na escola. Eu pego algum horário vago que eu tenho e gravo esses vídeos. Hoje eu estou gravando aqui no laboratório de matemática da minha escola, mas isso aqui é próximo de um corredor. Então às vezes o pessoal passa falando alto, tá? Então eu peço desculpas desde já se estiver atrapalhando aí de repente o raciocínio de vocês, tá? Mas vamos lá. Agora a questão 14 diz o seguinte, vou descer só mais um pouquinho. 10 funcionários do setor de atendimento ao público de uma prefeitura trabalham 6 horas por dia durante 20 dias para atender certa quantidade de pessoas. Se 2 desses funcionários tirarem licença por tempo indeterminado, qual será aproximadamente o total de dias que os funcionários restantes levarão para atender a mesma quantidade de pessoas, trabalhando 2 horas a mais por dia no mesmo ritmo de trabalho? Bem, a primeira observação aqui é qual é a pergunta, né, pessoal? No final das contas aqui, né? A pergunta é o seguinte, ó, qual será, aqui já falou que é aproximadamente, então a gente não vai achar exato, o total de dias. Então o que eu vou ter que achar no final de tudo aqui é o total de dias, tá? Vamos lá, pessoal. Esse é um tipo de questão que você pode resolver com algumas regras de 3, né? Mas se você tentar pegar todas essas grandezas ao mesmo tempo, você vai ter uma regra de 3 composta. O que é uma regra de 3 composta? Aquela regra de 3 que eu tenho mais que 2 grandezas. Pode ser 3, 4, 5, não interessa quanto. Teve mais que 2, eu chamo de regra de 3 composta, tá? E o que é uma grandeza? Como é que se reconhece uma grandeza numa questão dessa de proporção? É aquilo que está variando ou que você sabe que vai variar. Então, por exemplo, a quantidade de funcionários vai mudar, né? Então, isso daqui já é uma variável, uma grandeza que eu tenho que levar em consideração. Então, a quantidade de funcionários, vou colocar aqui, já é uma coisa importante, que está dizendo inicialmente que tinha 10 funcionários, então já vou colocar aqui 10. E está dizendo que depois 2 desses funcionários tiraram licença, então agora eu vou ter 8 funcionários, concorda? Isso variou. Agora continuando, 10 funcionários do setor de atendimento ao público de uma prefeitura trabalham 6 horas por dia. Então aqui ó, a quantidade de horas que essas pessoas trabalham por dia. Está dizendo que inicialmente eles vão trabalhar 6 horas por dia e depois no final diz que eles vão trabalhar 2 horas a mais. Então agora eles vão passar a trabalhar 8 horas por dia. Concorda? Cuidado para não colocar 2 aqui, é 2 a mais, tá? Aí continuando, trabalhando 6 horas por dia durante 20 dias. Então aqui também tem a quantidade de dias. Inicialmente eles gastavam 20 dias. E agora a pergunta é quantos dias? Então o X está exatamente aqui, né? Vamos ver se tem mais alguma grandeza. Para atender certa quantidade de pessoas. Você vai dizer, a quantidade de pessoas é uma grandeza. Mas aqui, pessoal,
Nota isso que eu vou grifar aqui com marca-texto amarelo, tá? Tá dizendo que eu vou atender uma certa quantidade de pessoas e depois diz no final, ó, que eu vou atender a mesma quantidade de pessoas. Foi que eu falei para vocês, que a gente vai colocar aqui como grandeza aquilo que a gente sabe que variou ou que a gente sabe que vai variar. A quantidade de pessoas não mudou, mesmo que dissesse que essa certa quantidade de pessoas eram, sei lá, 50 pessoas. Mas se depois continuar sendo 50 pessoas, então a gente não precisaria colocar as pessoas como uma grandeza aqui, tá? Então vamos lá, como é que se resolve uma questão de regra de 3 composta, pessoal? O caminho é fácil. A gente vai pegar aquela coluna que tiver a nossa incógnita e a gente vai isolar. Então aqui, ó, esse 20 está para x, eu vou isolar. Independente se fosse a primeira, a segunda, a terceira, independente, tá? De qual grandeza seja. Aqui tiver a incógnita, a gente isola. Então aqui eu vou fazer assim, ó, 20 está para x, assim como... Aí nota que ainda tem duas grandezas, que são os funcionários e as horas. Então aqui eu vou colocar uma fração que vai representar os funcionários, vezes outra fração que vai representar as horas. Se tivesse mais uma, vezes a próxima, vezes a próxima. E aí quantas tiver, você vai multiplicar agora. Então qual é o único segredo aqui? É você saber se cada grandeza é direta ou inversa em relação aos dias. Você sempre vai comparar com os dias, que é, no caso dessa questão, a grandeza que tem a minha incógnita. Tá? Se a grandeza que tivesse a incógnita fosse as horas, aí é sempre comparar com as horas. Professor, não estou entendendo. Vê, o que eu estou falando é o seguinte. A gente vai comparar agora as horas por dia com os dias. Esquece os funcionários, tá? O que é que a gente sabe que aconteceu com as horas? Elas aumentaram ou diminuíram? Elas aumentaram. Eram 6, passaram a ser 8. Então, eu aumentei a quantidade de horas que eu trabalho por dia. Imagina, você trabalhando 6 horas por dia, você faz um serviço em 20 dias. Se você trabalhar 8 horas por dia, o que é que vai acontecer com o tempo para concluir esse serviço? Ele vai ser maior ou vai ser menor? Ele vai ser menor porque você está trabalhando mais, tá? Então, se eu trabalho mais, eu faço em menos tempo. Então, ele vai ser menor. Aí você pode até dizer, mas professor, tem menos funcionários. Não, mas a gente não está falando dos funcionários, estamos só falando das horas e dos dias. Esqueça a outra, tá? Então, se eu trabalho mais horas, eu diminuo a quantidade de dias. Como uma seta subiu e a outra seta desceu, a gente pode afirmar que essa relação azul aqui é uma relação de grandezas inversas, tá? Por que é importante saber disso? Porque agora eu não vou chegar lá e colocar 6 está para 8. Eu tenho que inverter, aí eu coloco 8 está para 6, tá? Professor, e se fosse direta? Aí eu mantinha do jeito que estava, tá? Vamos ver se a próxima é direta. Então agora eu vou comparar os funcionários com os dias, sempre comparando com aquela grandeza que tiver a incógnita, tá? Então vamos lá. A quantidade de funcionários diminuiu. Se 10 funcionários fazem um serviço em 20 dias, 8 funcionários vão fazer o mesmo serviço em mais ou menos que 20 dias. Em mais, concorda? Então, se eu tenho menos pessoas trabalhando, elas vão precisar de mais tempo. Ah, professor, mas estão trabalhando mais horas. Não interessa. A gente só está falando dos funcionários e dos dias. Esquece as horas, tá? Então, se tem menos pessoas trabalhando, vai gastar mais tempo. Então, a relação verde também é uma relação inversa, concorda? São grandezas inversas, porque uma seta desceu e a outra subiu. O que é que precisa para que elas sejam diretas? Ou as duas setas sobem ou as duas setas descem, tá? Então, aqui ao invés de colocar 10 está para 8, eu coloco 8 está para 10, ok? Pronto, então vamos fazer aqui. Antes de fazer as multiplicações de fato, eu posso até, deixa eu só repetir aqui, o 20 está para x, tá? Se você fosse fazer as multiplicações aqui, seria 8 vezes 8 e 6 vezes 10. Mas eu vou logo simplificar, por exemplo, por 2. O 8 por 2 vai ficar 4 e o 6 por 2 vai ficar 3. 8 por 2 vai ficar 4 e 10 por 2 vai ficar 5. Para ficar um pouco menor. Aí agora eu vou multiplicar. 4 vezes 4 vai ficar 16 sobre 3 vezes 5 vai ficar 15, tá? Aqui, se você quiser, você já pode fazer meio pelos extremos, tá? Sem nenhum problema. Mas aí você também pode simplificar o 20 com o 16, tá? Se você preferir. Como eu acho que a maioria não faria essa simplificação, então eu também não vou fazer. Ficaria mais fácil, tá? 16 vezes x vai ser 16x igual a 20 vezes 15. 15 vezes 2 dá 30, né, pessoal? Aí só é a gente colocar mais um zero. Vou puxar aqui, ó. Quem vai ser x, então? X vai ser igual a 300 dividido por 16.
Concorda que eu posso simplificar isso daqui? Você pode pegar a metade, pode até pegar mais que isso, né? Mas vamos pegar a metade inicialmente. 300 quando eu dividir por 2 dá 150. E 16 quando eu dividir por 2 dá 8. Isso daqui ainda dá para a gente pegar a metade, concorda? Vou puxar aqui só um pouquinho mais para o lado, tá pessoal? Para ter mais espaço para fazer essa conta aqui. Pronto, então vamos lá. Aqui quem é que vai ser esse x? X vai ser igual a 150 por 2 dá 75 e 8 por 2 dá 4. Então agora a gente tem que dividir 75 por 4. Lembra que estava dizendo no enunciado que dá aproximado, né? Então não tem problema se der decimal aqui. Quantas vezes 4 cabe em 7? 1. 1 vezes 4 é 4, para 7 falta 3. Aí agora baixa o 5. Quantas vezes 7, 4 cabe em 35? 8, né? 8 vezes 4 dá 32, para 35 falta 3. Aí agora a gente baixa o 0. Como não tinha de onde baixar, coloca a vírgula, ok? Pessoal, você sabe por que a gente baixa um 0, né? Por que coloca a vírgula? Que parece uma coisa meio aleatória, né? Não tinha de onde baixar, baixa o 0 e coloca a vírgula. Então se você não sabe o procedimento, o porquê dessas coisas, posta aí nos comentários que eu posso gravar um vídeo sobre isso, tá? Então lá, baixei o 0, coloca a vírgula. Quantas vezes 4 cabe em 30? 7 vezes 4 dá 28, para 30 falta 2. Aí baixa um 0, não coloca vírgula, né? Porque não existe número com 2 vírgulas. E aqui a gente vai ter quantas vezes 4 cabe em 25? 5 vezes 4 dão 20, e aí o resto é 0, ok? Então o que foi que eu encontrei? Que x vai ser igual a 18,75 dias. Bem, está pedindo para aproximar. Vamos olhar as alternativas, né? Isso daqui está próximo de 19, mas tem que ver se tem essa alternativa, né? Vamos ver aqui. Então, tem a alternativa 19. Tem a alternativa 18 também, né? Só que aí não pode ser 18, porque 18,75 está mais próximo de 19 dias, ok? Então quer dizer que eles vão gastar aproximadamente 19 dias aqui. A alternativa correta é a letra B, ok? Pessoal, vocês conheciam esse método aí para a gente fazer uma regra de 3 composta, tá? Bem, se você gostou dessa resolução, dá o like, inscreve-se aí no canal, tá? E também ativa as notificações, beleza? Bem, dando continuidade aqui, né? Agora a gente vai para a questão 15. A questão 15 diz o seguinte: a figura ao lado mostra a planificação de uma caixa cúbica em que falta uma das faces. Se colocarmos essa caixa cúbica em uma mesa com a parte aberta para baixo, qual face será vista de cima? Pessoal, antes da gente pensar em colocar essa face aberta para baixo, vamos tentar montar o cubo com as 5 faces que a gente tem. Uma delas vai sobrar, ok? Aí aqui sobrar, a gente faz uma rotação no cubo para colocar ela no chão. Se já não for, aqui vai sobrar no chão. Bem, geralmente quando eu tenho uma planificação, isso é uma coisa particular, tá? Que eu tenho. Eu gosto de pegar aquela face que tem contato com muitas outras para colocar como base. Então eu estou vendo aqui que uma face que tem bastante contato com as outras é essa face 3 aqui, ó. Então essa face 3, eu vou tentar montar o cubo de modo que essa face 3 aqui, ela esteja no chão, ela seja a base. Aí você vai dizer, mas professor, não é isso que está pedindo, está dizendo que quem tem que ser a base é a face vazia, né? Aquela face que está ali aberta. Sim, tudo bem, eu vou colocar o 3 como base, depois a gente rotaciona o cubo, tá? Então vamos lá. Vamos fazer aqui mais ou menos como seria a representação, né? Eu teria um quadrado aqui na base. Geralmente o quadrado é bom colocar ele de ladinho assim, pessoal. Fica mais fácil de desenhar o cubo, tá? Então aqui esse quadrado que está aqui na base é o número 3 aqui, ó. 3. Aí vamos lá. Esse que está aqui, que é o número 4, ele vai ser a lateral direita, concorda com isso? Ele vai estar na lateral direita, quando eu dobrar e levantar. Então aqui, ó, eu vou ter essa face aqui, que eu estou fazendo agora vertical. Ela vai ser o número 4, a lateral direita. E aí quando eu dobrar esse 4, nota que o 5 vem logo depois do 4. Então quando eu dobrar o 5 ele vai ficar no teto. Então quando eu fizer isso daqui, ó, já estou fechando aqui um cubo. E aí aqui eu tenho agora o teto. Só para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? O 5, eu vou grifar ele lá de vermelho, tá? Então o 5 lá está de vermelho. E aí o que eu estou dizendo aqui é que o 5 vai ser essa aqui de cima, que eu estou grifando de vermelho, ok? Ele está no teto. Bem, o 2, onde é que está? Vamos pensar no 2. Olha lá
o nosso cubo original, né? Como 3 é a base, esse 2 aqui, quando eu levantar, do jeito que está ali na nossa representação 3D, o 2 vai ser aquela face que vem lá por trás, né? Então vai ser a face que está por trás. Então lá por trás, onde eu estou fazendo um tracejado com a seta, vai estar a face 2. Nota que essa face 4 é essa que está aqui de lado, que eu consigo ver. A 2 está lá por trás, tá? E aí, vizinha a face 2, a gente tem a face 1, tá? Aí, onde é que vai estar essa face 1? Ela vai estar lá à esquerda ou vai ser essa face que está de frente para a gente? Bem, a gente vê que vai ser a que está à esquerda, né? Porque quando eu dobrar o 2 que ele subir, o 1 vai estar à esquerda do 2. Então, essa face que está ali à esquerda, onde eu estou fazendo aqui, um tracejado aqui, vai ser a face número 1. Qual foi a face, pessoal, que ficou vazia aqui nesse cubo? É essa que eu estou pintando de amarelo, ó, que é essa face que está de frente para a gente aqui, ó. Essa daqui, ela é a face vazia. O que é que vai precisar acontecer? Eu preciso que essa face vazia esteja no chão. Então eu preciso fazer uma rotação nesse sentido aqui, concorda? Para que essa face vazia, que é a amarela ali, ela passe agora a ficar no chão. O que é que vai acontecer? Aquela face que está lá por trás, quando eu rotacionar essa caixa, ela vai ficar em cima. Então a face que vai ficar em cima, que é a pergunta, vai ser a face número 2, concorda? Quando eu rotacionar esse cubo e colocar a face amarela para o chão, a 2 que estava lá atrás fica em cima. Então a resposta correta aqui é a letra B, ok? Pessoal, qualquer dúvida, vocês podem ir postando aí nos comentários, tranquilo? Então vamos agora para a próxima questão. Deixa eu só descer aqui mais um pouquinho. A questão 16 fala o seguinte: a fim de se preparar para uma maratona, Marcos treinou de segunda a sexta, correndo a cada dia 2 km a mais que no dia anterior. Se no total ele correu 70 km, quantos quilômetros totalizou o treino de quinta-feira? Eu quero só na quinta, tá? Bem, vamos começar aqui imaginando a situação. Esse cara correu na segunda, então vou colocar aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. A gente não sabe a distância que ele correu em nenhum dia. A gente sabe aqui o total que ele percorreu foi de 70 km. E a gente sabe que a cada dia ele percorre 2 km a mais, tá? Então aqui, por exemplo, se eu disser que a distância que esse cara correu na segunda foi uma distância D, então na terça vai ter sido 2 a mais, D mais 2. Na quarta, 2 a mais. Então vai sempre aumentar de 2 em 2, D mais 4, D mais 6 e D mais 8. O que é que essa questão está me pedindo aqui, pessoal? A questão está pedindo aqui quantos quilômetros ele realizou na quinta-feira. Então o que eu preciso achar é esse D mais 6, tá? Quando eu achar o D, eu somo com 6, ok? Então vamos lá. Como é que a gente vai achar? A gente sabe que essa sequência, ela se trata do que a gente chama de progressão. Deixa eu pegar só o lápis preto aqui que é melhor. Se trata... Espera aí que ele está salvando o documento. Quando ele salva, ele trava o lápis aqui. Pronto, agora sim. Se trata de uma progressão aritmética, que a gente conhece mais, né, pelo apelido PA. Como é que eu reconheço uma PA? Uma PA é uma sequência onde eu estou sempre aumentando ou diminuindo os meus valores a cada passo de uma maneira constante. Ou seja, ou eu estou somando um valor constante ou eu estou subtraindo um valor constante. Nesse caso eu estou somando e o valor constante é o número 2, porque a cada passo eu estou aumentando de 2 em 2, tá? Esses 70 km, nota que ele representa a soma de todos esses termos, tá? E quando a gente fala de uma PA, existe uma fórmula para a soma dos termos. Que fórmula é essa? Diz o seguinte, que Sn vai ser igual a A1 mais AN vezes a metade de termos, que é N dividido por 2, tá? Então vamos lá, pessoal. O que é que significa Sn? N significa a quantidade de termos que eu vou somar, né? Nesse caso eu sei que eu vou estar somando quantos termos aqui? Bem, eu tenho segunda, terça, quarta, quinta e sexta. No total dão 5 dias, concorda? Então aqui eu vou estar somando 5 elementos. Então vamos lá. Eu vou ter a soma dos 5 elementos será igual a quem? Então aqui eu vou ter A1. A1 significa o primeiro termo, mais
a n, só que eu estou dizendo que n é 5, né, pessoal? Então vai ficar 5 vezes a quantidade de termos, que é 5, tudo isso dividido por 2. Note que o 5 não dá para dividir por 2, claro que dá, né? Não vai ficar inteiro. Então aqui eu não vou dividir ainda. Bem, eu já sei, eu vou só puxar um pouquinho para o lado aqui, tá, pessoal? Lembrando que o A1, que eu vou puxar um pouquinho para o lado, o A1 é o primeiro termo, ele vale D. E o A5, ele é o último termo, né? Então ele vale D mais 8. Estou falando isso que eu vou puxar um pouquinho e vai desaparecer lá, tá? Então vamos lá, como é que vai ficar aqui quando eu substituir? A soma eu já sei que é 70, então vai ficar 70 igual a o primeiro termo, que é D, mais o quinto termo, que é D mais 8, tudo isso vezes 5, tudo isso dividido por 2. Aqui tem várias maneiras que a gente pode agir, tá? Bem, uma das mais simples é você pegar esse 5 aqui já de cara, que está multiplicando, e passar ele para o outro lado. Aí ele vai passar dividindo. Então como é que vai ficar? Eu vou puxar uma seta para cá. A gente vai ter 70 dividido por 5, igual, quem é que ficou do lado direito? A gente tem D mais D, são 2D, mais 8. Tudo isso dividido por 2. E aqui dá para dividir de ambos os lados, né? Porque 70 por 5, como é que divide rapidamente por 5, pessoal? Qualquer número, se você não sabe, vai saber agora. Você dobra o número de cima, então o dobro de 70 é 140. E aí você, 140, aí você volta uma casa decimal, no caso vai ficar 14, tá? Então é assim que você divide rápido por 5. Aí aqui o 2 também dá para dividir, porque nota que o 2 dá para cortar com 2 e o 8 também dá para cortar com 2. Então 2D por 2 vai ficar só D. E 8 por 2 vai ficar 4. Se D mais 4 é igual a 14, então é óbvio aqui que D tem que ser igual a 10, né? Porque 10 mais 4 é 14. Outra maneira de você achar esse D é passar o 4 para o outro lado subtraindo. Bem, a gente sabe que D é igual a 10. Vamos lá nas alternativas ver se tem um 10 lá. Tem um 10 logo na letra A, né, pessoal? Mas aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque o que está sendo pedido não é a distância D. O que está sendo pedido, lembra que eu grifei de amarelo, é o que ele correu na quinta-feira. E o que ele correu na quinta-feira é essa distância D mais 6. Isso daqui mostra para a gente a importância de a gente grifar o comando. O comando da questão é aquilo que a questão espera de mim. Então essa questão espera que eu faça D mais 6. E às vezes você esquece disso quando você não grifa. Aí você acha D igual a 10, que é o valor daquela sua incógnita, e pensa que esse valor já é o resultado da questão, é o que está sendo pedido. E aí você marca a letra A, fez a conta todinha e vai perder a questão. Então sempre grifa o comando, tá? Se você vê que pode ter uma pegadinha, uma situação desse tipo, ok? Então como é D mais 6 e D deu 10, então quando eu fizer 10 mais 6, eu vou ter 16. A resposta correta aqui é a letra C. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, já sabe, só é postar nos comentários. Bem, agora a gente vai para a questão 17. A questão 17, como vocês notaram, eu circulei ela de vermelho. Por quê? Porque antes de responder aqui, né, da gente começar a resolução, eu fui conferir o gabarito. É sempre bom a gente conferir para não ficar perdendo muito tempo em questões que podem ter sido anuladas. E é o caso da 17. Bem, eu vou tentar responder a questão, né, ver o que é que a gente consegue fazer, para que a gente tente entender o porquê dela ter sido anulada, né? Pode ser que os dados estejam corretos, mas não tem alternativa, ou pode ser que pelos dados esteja já faltando alguma coisa, tá? E as alternativas estavam até, entre aspas, corretas, ok? Então vamos lá. A questão diz o seguinte: nos jogos internos da Escola do Futuro, a comissão de avaliação das competições de ginástica será formada por 3 professores, dentre os 6 que compõem a equipe de educadores físicos da escola: Rui, Ana, Beth, Carol, Paulo e Tito. Então eu tenho 6 pessoas e eu vou criar um grupo com 3 pessoas, ok? Aí diz assim: sabendo-se que Tito não pertence à comissão, qual a probabilidade de Beth pertencer a ela? Pessoal, se eu já sei que Tito ele não pertence à comissão que foi formada, então quando eu for formar essa comissão, eu não vou escolher 3 pessoas, que são 3 professores, dentre 6. Porque se eu já sei que Tito não pertence, então eu já sei que ele não está naquela comissão, tá? Então é como se ele nem tivesse concorrido a uma possível vaga, ok? Então como é que eu vou descobrir qual é a quantidade de
comissões. Estou falando no geral, a quantidade geral de comissões, tá? Nota que essa comissão ela tem 3 professores, tá? Imagina que tem os professores A, B e C. Se a gente troca a ordem de B por C, por exemplo, e a gente escreve agora a comissão A, C, B, a gente vê que se trata da mesma comissão, porque são as mesmas pessoas, tá? E não tem cargos envolvidos aqui. Então não estou trocando o cargo de alguém, ok? O que é que significa isso? Por que é importante notar isso? Porque a gente nota aqui que a ordem dos elementos não importa. E saber que a ordem dos elementos não importa implica que a gente está trabalhando com um problema de combinação. Aí, pessoal, vê só. Quando eu ensino, no ensino médio, né, até no ensino fundamental mesmo, combinação, análise combinatória, eu não gosto de ensinar com fórmulas. Então, aqui eu vou usar a fórmula porque seria complicado agora parar nessa questão para explicar como é que a gente faz sem as fórmulas, tá? Então, aqui eu vou usar a fórmula de combinação. Então, eu vou ter uma combinação, e aí eu tenho 5 elementos, que eu já sei que Tito não faz parte. 5 elementos, e eu quero escolher 3 professores. Então, aqui eu tenho 5 fatorial, estou usando a fórmula de combinação, dividido por 3 fatorial, que multiplica a diferença, que de 5 menos 3, que vai dar 2 fatorial. Então, isso daqui vai ficar 5 vezes 4 vezes 3, aí no 3 eu vou parar, porque tem um 3 fatorial embaixo que eu posso cortar, vezes 2 fatorial, que é 2 vezes 1, né? Então, aqui, ó, a gente pode cortar o 3 fatorial de baixo com o 3 fatorial de cima. Aí, quem foi que ficou em cima no final das contas? 5 vezes 4, 20. E embaixo, 2 vezes 1, 2. Então, aqui eu tenho 10. Então, eu tenho 10 comissões no total que podem ser formadas, tá? Por que é importante encontrar esse 10? Ainda não é a minha resposta, né? Mas por que é importante? Porque a pergunta aqui é a probabilidade. Como é que a gente calcula a probabilidade de qualquer coisa acontecer? A gente tem que dividir os casos que são favoráveis, quantidade de casos favoráveis, pela quantidade de casos que são possíveis, né, pessoal? Então, isso que eu acabei de encontrar aqui, ó, que eu estou grifando de amarelo, esse 10 que eu acabei de encontrar, ele representa a quantidade de casos que são possíveis. Dá para fazer 10 comissões, então eu sei que os possíveis são 10. Agora, dessas 10 comissões, quantas são as favoráveis? Favoráveis é aquilo que eu quero que aconteça. O que é que eu estou querendo aqui? Que Bet pertença. Olha lá onde eu vou grifar de verde, tá? Espera aí, deixa eu pegar aqui o marca-texto. Aqui. Então, qual é a probabilidade de Bet pertencer a ela? Então, é como se eu estivesse dizendo assim, pessoal. Na comissão, a gente já sabe que eu tenho 5 pessoas, né? Que eu posso, porque eu já sei que Tito não pertence a essa comissão. Então, é como se eu tivesse aqui, ó, essas 5 pessoas que eu estou desenhando, que estão concorrendo. E vamos supor que Bet seja essa pessoa que eu estou fazendo aqui de vermelho, tá? Esse de vermelho aqui representa Bet. A comissão, a gente sabe que só tem 3 pessoas. Só que eu já sei, aqui são os concorrentes, né? A comissão, quando de fato ela for feita, só vão ter 3 professores. Só que eu já quero que Bet seja uma dessas pessoas. Então, Bet já está aqui. Então, assim, na verdade, o que eu preciso agora formar para descobrir quem são os casos favoráveis não é um grupo com 3, porque eu já sei que essa pessoa está no grupo. Então, o que está faltando aqui são 2 vagas. Aí, essas 2 vagas que eu tenho aqui para preencher, eu posso preencher utilizando quantos professores? Quais são as possibilidades de professores? Bem, a gente tem sobrando ainda, né, 4 professores aqui, concorda? Para concorrer a essas 2 vagas. Então, os casos favoráveis agora será uma combinação de 4 professores para 2 vagas. Então, aqui a gente vai ter 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial, que é a diferença de 4 por 2. Então, aqui a gente vai ter, cuidado não cortar o 4 fatorial de cima, cuidado se você não chegar aqui embaixo e fazer 2 fatorial vezes 2 fatorial, 4 fatorial, né? Seria um absurdo, mas um absurdo bem possível da pessoa cometer esse erro, tá, pessoal? Cuidado com isso daqui. Então, vamos lá. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2. Como chegou no 2, eu paro para poder cortar com o de baixo. 2 fatorial é 2 vezes 1. E o segundo 2 fatorial eu vou só repetir. Eu vou cortar o 2 fatorial de baixo com o 2 fatorial de cima. E agora eu vou fazer a conta que tem para fazer.
4 vezes 3 é 12, e 2 vezes 1 é 2, e 12 por 2 são 6. Então, esse 6 que a gente acabou de descobrir representa a quantidade de casos favoráveis, ou seja, existem 6 comissões onde Bet com certeza estará naquela comissão. Como a probabilidade são os casos favoráveis pelos possíveis, então qual será a resposta dessa questão, né? Então, a probabilidade será igual a 6 sobre 10. Se a gente dividir, tem algum 6 sobre 10? Não, né? Tem sobre 10, mas é o número 3, não o número 6. Então, eu vou dividir por 2, por quê? Porque eu estou vendo que tem na letra C um 5. Então, o 10 ele vai se transformar em 5 e o 6 vai se transformar em 3. Então, a resposta correta deveria ser essa daqui, pessoal, 3 em 5. Ou seja, de cada 5 comissões que é formada, é provável que Bet esteja em 3 dessas comissões, tá? Levando em conta que Tito já não está em nenhuma. Então, deveria ser 3 quintos. Como não tem essa alternativa, né? Então, essa questão acabou sendo anulada porque não tem alternativa correta. Não é nem sobre os dados da questão, né? É de fato a alternativa. Com os dados da questão daria para encontrar a probabilidade, que foi essa que a gente encontrou. Beleza, pessoal? Então, vê só. Se até aqui você tiver conseguido entender, se você está entendendo o processo, eu peço que você deixe o like aí no vídeo, que você se inscreva no canal e que você ative as notificações. Se você conhece alguém que está estudando também para a prova do SSA, manda isso daí para ele, né? Alguém que você goste aí, alguém que você sabe que está precisando, está revisando para a prova do Enem, de repente o SSA é um bom vestibular, né? Para você testar essas questões. Então, fica aí essa observação, beleza? E eu agradeço desde já a colaboração de vocês. Bem, continuando agora, a gente vai para a próxima página. Deixa eu passar aqui. A questão 18 diz o seguinte: os dois vasilhames abaixo são idênticos, ambos na forma de cilindro reto, e mostram a altura da coluna d'água com e sem o objeto sólido no seu interior. Vamos olhar logo para a figura, né? A gente vê que na figura 1 eu tenho 20 centímetros aqui de largura, que representa, na verdade, o diâmetro do círculo que está na base. O outro também tem 20, porque eles são idênticos. Aí, a altura da coluna de água do primeiro eu desconheço, e a altura de coluna de água do segundo é de 18, mas nota que no segundo a gente tem um sólidozinho ali dentro, né? Aí diz assim: qual é o comprimento da altura da coluna de líquido do vasilhame 1? Então aqui já fez a pergunta para mim, é isso que ele quer que eu encontre, o comprimento da altura no vasilhame 1, né, do líquido no vasilhame 1. Aí agora qual é a informação que ele vai me dar para conseguir descobrir isso, né? Ele vai dizer que a razão, lembra, razão é sinônimo de quê, pessoal, em matemática? Quando uma questão falar razão, você já sabe que vai ter que fazer uma divisão. Pode ser que você não precise de fato dividir um número pelo outro, basta deixar ele lá em forma de razão. Mas você sabe que vai ter que fazer uma coisa dividido por outra coisa, tá? Então, sabendo-se que a razão entre o volume do vasilhame 1 em relação ao vasilhame 2 é expressa pela dízima 0,6666, assim sucessivamente. Considere que π é igual a 3, tá? Então a pergunta é: qual é a altura aqui desse vasilhame 2? Vamos lá, do vasilhame 1, desculpa. Então a gente vai ter o seguinte, vamos fazer a razão que ele falou. O volume do 1 dividido pelo volume do 2, foi nesta ordem que foi dito, é a mesma coisa que a dízima periódica 0,666 e assim sucessivamente, tá? Bem, aqui tem dois conhecimentos importantes que a gente tem que ter. O primeiro, como é que se calcula o volume de um cilindro? Na verdade, qualquer sólido que ele tenha duas bases paralelas e exatamente iguais e que sejam ligadas por segmentos de reta, a gente vai ter uma fórmula que é a área da base vezes a altura. Então aqui no caso do cilindro, vou colocar aqui em cima, tá? Se a gente quer calcular o volume do cilindro, a gente tem que fazer a área da base vezes a altura, mas isso daqui serve para outros sólidos também. E aí vamos lembrar, quem é a área da base? A área da base é a área de um círculo. E como é que se calcula a área de um círculo? π vezes o raio ao quadrado, tudo isso vezes a altura. Então essa fórmula lá em cima, que eu estou grifando de azul, é a fórmula que você utiliza para calcular o volume de um cilindro, tá? Se você de repente, eu não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo, mas se você também vai fazer o Enem aí por experiência, o cilindro, saiba que é um dos sólidos que mais cai na prova do Enem, é o segundo sólido que mais cai na prova do Enem, tá? Só perde para o bloco retangular.
cuja fórmula para calcular o volume é a mesma, só que ele é mais simples porque não se trata de um círculo na base, é um retângulo, tá? Então vamos lá. Qual vai ser o volume 1? Então vai ser π vezes o raio ao quadrado. O raio, como o diâmetro é 20, o raio é 10, né? Então π vezes 10 ao quadrado vezes a altura desconhecida, que eu vou chamar de h. E o volume 2, quem vai ser? É quase a mesma fórmula, né? π vezes 10 ao quadrado, porque tem o mesmo raio. Só que a altura da segunda eu conheço, é 18. Então aqui eu vou colocar 18. E isso vai ser igual a essa dízima periódica, que é o segundo conhecimento agora que você tem que ter, né? Como é que eu pego uma dízima periódica e eu transformo em uma fração, que a gente chama de fração geratriz? Bem, no caso de ser uma dízima periódica como essa, que é uma dízima periódica simples, que começa com zero, a ideia é muito fácil. Só é você pegar... isso que eu vou falar agora, pessoal, não dá para explicar muito a fundo. Se você tiver dúvida em relação a isso que eu vou falar agora, posta nos comentários, que eu posso gravar um vídeo só ensinando de uma maneira bem rápida a você fazer uma fração que gera uma dízima periódica que foi dada, certo? Mas vamos lá. 0,666. Como o número que está se repetindo é o número 6 e ele é apenas 1, né? Então eu vou repetir esse número 6 aqui, tá? Basicamente eu vou repetir o número 6 e eu tenho que dividir isso por um fator 9. Como é apenas um número que se repete, então basta colocar um 9. Se fossem dois números, aí eu teria 99, tá? E assim sucessivamente. Agora, se fossem dois números, para dizer 61, 61, 61, 61, aí ficaria 61, que é um número que se repete, sobre 99, tá? Aqui fica 6 sobre 9. Então, vamos lá. Aqui dá para cortar quase tudo. O π com o π, o 10 ao quadrado com o 10 ao quadrado. Então, quem é que vai sobrar do lado esquerdo? H sobre 18. Quem é que vai sobrar do lado direito? 6 sobre 9. E aqui dá para a gente simplificar, inclusive, o 18 e o 9. 9 por 9 vai ficar 1 e 18 por 9 vai ficar 2. E agora sim é que eu faço meio pelos extremos, né? Então aqui eu encontro a resposta. H vezes 1 é H e 2 vezes 6 são 12. Então a altura aqui vai ser de 12 centímetros, tá? A altura no primeiro vasilhame ali da coluna de água. Resposta correta aqui é a alternativa C. Ok, pessoal? Qualquer dúvida que ficar, só é postar nos comentários, você já sabe, né? Então vamos agora para a questão 19. Essa questão 19 diz o seguinte: para melhorar as vendas na sua lanchonete, o senhor Manuel pôs em promoção 3 combos contendo os produtos mais pedidos no seu estabelecimento. Os combos com as respectivas quantidades dos produtos estão descritos no quadro abaixo. Então tem o combo A: 2 chocolates, 1 sanduíche, 3 pão de queijo, e assim sucessivamente. Aí diz o seguinte: sabendo-se que o preço dos combos é combo A 21, combo 2 20 e combo C R$35, qual é o valor de um chocolate, de um sanduíche e de um pão de queijo, respectivamente? Então a gente vai ter que achar o valor de cada um, né, pessoal? Aqui a ideia é essa. Você sabe qual é o assunto? Que conteúdo da matemática está por trás de uma questão como essa? E se você falou sistema, tá correto, tá? A gente vai ter que resolver aqui um sistema linear, tá? Então vamos lá. Eu vou dizer que o valor de um chocolate, né, que custa um chocolate é C. É bem natural, né? Então o chocolate eu vou chamar de C, o sanduíche eu vou chamar de S e o pão de queijo eu vou chamar de P. É bem natural que eu utilize essas letras, tá? Então vamos lá. Combo A: 2 chocolates. Então aqui de cara eu já vou ter, ó, 2C. Então 2C mais um sanduíche. Então aqui eu já vou ter S mais 3 pão de queijo. Então aqui eu já vou ter 3P. Tudo isso é igual a 21. Agora vamos montar a segunda equação. 3 chocolates, então 3C mais um sanduíche S mais 2 pão de queijo 2P. Espera aí que está gravando aqui. Quando ele grava ele sempre erra um pouquinho o lápis aqui, né? Então mais 2P. Tudo isso igual a R$20, né? E agora a terceira equação. 5 chocolates, então 5C mais 2 sanduíches 2S mais 3 pão de queijos 3P vai ser igual a R$35.
Pessoal, como é que a gente resolve um sistema 3x3? Existem vários métodos, só que talvez o mais conhecido deles é o método que a gente chama de escalonamento. Basicamente, em que consiste o escalonamento? A gente vai escolher uma letra, que a gente vai ter que eliminar essa letra em duas equações. E essas duas equações, quando eu eliminar essa mesma letra, elas vão ficar com duas letras iguais. E aí a gente resolve como se fosse um sistema linear simples. Mas se você não entendeu, vê o que eu estou falando aqui. Eu vou grifar aqui de amarelo, vou grifar de vermelho essa primeira equação. O que é que significa isso? Que eu não vou mexer em nada da primeira equação. Eu posso usá-la para mudar nas outras, mas a primeira eu não vou mexer, ela vai ficar assim até o final, tá? Então vamos supor que inicialmente eu vou na segunda equação agora, aquela que eu vou mudar, e eu quero fazer esse S aqui, ó, desaparecer, porque esse S, como ele é um coeficiente fácil, né, porque é o número 1 que está junto com ele, é fácil de eliminar. Então como é que eu vou usar a primeira equação, que é a vermelha, para eliminar esse S da segunda? Então basta que nessa primeira equação, para eu eliminar a segunda, eu multiplique a primeira por menos 1. Por quê? Quando eu multiplicar a primeira por menos 1, o S vai ficar menos S. Aí quando esse resultado eu somar com a de baixo, o S vai desaparecer. Se você não entendeu, vê o que eu estou falando aqui. Toda a primeira equação será multiplicada por menos 1. Vou fazer lá em cima, no cantinho direito. Ó. Então como é que ela vai ficar? Menos 2C, só vai mudar o sinal, né? Aí o S vai ficar menos S e o 3P vai ficar menos 3P. E o que era 21 também vai ficar menos 21. E a equação de baixo, que é a segunda, eu não mexi, seria 3C mais S mais 2P igual a 20. E agora o que é que eu faço aqui? O que eu esperava fazer, somar. Quando eu somar essas duas equações, a gente vai ter que o S aqui corta, concorda? Ó, menos S com mais S corta, então eu eliminei essa letra. Aí ficou 3C menos 2. 3 menos 2 é 1, então sobra apenas o C. E 2 menos 3 dá menos 1, então sobra menos P. E 20 menos 21 também dá menos 1. Essa equação que eu achei aqui, ó, que eu estou circulando aqui de azul, eu vou colocar essa equação aonde? Vou colocar essa equação na segunda linha. Porque lembra que eu falei que eu iria utilizar a primeira linha, né? Mas que eu não ia mexer na primeira linha. Os resultados eu ia sempre modificar nas outras, tá? Então a segunda linha vai passar a ser essa. Agora, novamente, eu vou pegar a primeira linha e tentar eliminar com o S, tem que ser com a mesma letra, tá, pessoal? Na terceira agora, tá? Na terceira eu tenho 2S, então o que é que eu preciso fazer agora? Da primeira para a terceira. Eu vou multiplicar a primeira agora por menos 2, para poder o S da primeira virar menos 2S. Para quando eu somar com 2S de baixo, eliminar. Então como é que fica a primeira equação agora quando eu multiplico por menos 2? Menos 2 vezes 2 que já tinha, vai ficar menos 4, então menos 4C. Menos 2 vezes S vai ficar menos 2S. E menos 2 vezes 3 vai ficar menos 6, menos 6P, igual a menos 2 vezes 21 também, que vai ser menos 42. E a terceira eu vou só repetir, 5C mais 2S mais 3P, tudo isso igual a 35. E agora eu vou somar. E aí nota que novamente o S vai cortar, eu vou achar uma nova equação, né? O menos 2S pode cortar com 2S, aí o que é que eu vou achar no final? 5 menos 4 é 1, então fica só o C mesmo. E 3 menos 6 dá menos 3, então menos 3P, igual a 35 menos 42 vai dar negativo. E a distância, né, que separa 35 de 42 é 7, concorda? 35 mais 5 dá 40, mais 2, 42. Então aqui é 7. Essa que eu estou circulando de verde agora aqui, ó, eu vou substituir na minha terceira linha. Então isso daqui vai entrar na terceira linha. Então, se eu fosse reescrever o sistema, não preciso fazer isso, né? Mas se eu fosse reescrever, como é que ele ia ficar? Eu vou reescrever do lado do inicial. Ficaria a primeira do jeito que estava mesmo, 2C mais S mais 3P igual a 21. Aí a segunda equação passou a ser qual, pessoal? C menos P igual a menos 1. E a terceira equação passou a ser C menos 3P
igual a menos 7. Então esse é o sistema que eu tenho atualmente que resolver. E aí nota que essa parte agora que eu vou grifar de amarelo virou um sistema que eu só tenho duas incógnitas e são as mesmas incógnitas. Então significa que eu consigo achar o valor delas, tá? Volto a dizer, não precisava reescrever esse sistema não, tá? Você já poderia pegar agora e partir desse resultado que você encontrou anteriormente, né, das duas equações. Então você tem aqui, ó, que C menos P é igual a menos 1. E você tem que C menos 3P, peraí que vai salvar aqui. Então, C menos 3P é igual a menos 7. Pronto, como é que eu resolvo esse sistema? Bem, aqui está bastante simples da gente resolver, né? Se a gente se ligar. Por exemplo, a equação de baixo, se eu multiplicá-la por menos 1 e somar com a de cima, já vai resolver, porque o C vai cortar, né? Porque, ó, quem é a de cima? É C menos P igual a menos 1. E quem é a de baixo? Quando eu multiplicar por menos 1, muda os sinais. Então, o C vai ficar menos C, o menos 3 vai ficar mais 3 e o menos 7 vai ficar mais 7. E agora, quando eu somar, concorda que o C vai cortar? Então, C corta com menos C. Aí eu vou ter 3 menos 1, 2. Então, 2P. Igual a 7 menos 1, 6. Então, quem vai ser o P? Vai ser 6 dividido por 2. Então, P é igual a 3. Tá? Você conseguiu encontrar aqui o valor do pão de queijo. Bem, como eu já sei o valor do pão de queijo, eu posso substituir na equação que eu quiser para achar agora o valor do C, que é o chocolate. A azul parece ser mais simples, né? A azul é C menos P igual a menos 1. Eu quero achar o valor de C agora. Então eu vou pegar esse menos P e passar para o outro lado, e esse menos 1 passar para o lado de cá. Então aqui eu vou ter que C. Não, o menos 1 até vou deixar, né, pessoal? Porque aqui não faria nem muito sentido. Eu falei uma coisa, mas já mudei de ideia, né? Não faria nem muito sentido eu passar o menos 1 para o outro lado. Porque C menos P é igual a menos 1. Eu estou querendo encontrar o C, né? Então basta eu passar, na verdade, o menos P para o outro lado. Então quem é que vai ser o C? Vai ser menos 1 mais o valor de P. Então C vai ser igual a menos 1 mais 3. Então C vai ser igual a 3 menos 1 dá 2. Então esse é o valor do chocolate. Bem, a gente já sabe que o pão de queijo é 3. A gente já sabe que o chocolate é 2. Vamos ver se a gente já consegue saber qual é a alternativa correta. Se precisar achar o valor do... O que é que falta? Acho que é o sanduíche, né? O S é o sanduíche. A gente substitui nessa equação que está grifada de vermelho aqui inicial e a gente acha, tá? Mas vamos lá. Agora deixa eu lembrar quem é quem, né? Deixa eu voltar aqui. O P é 3 e o C é 2. Está falando respectivamente, né? Então vamos prestar quem vem primeiro. Prestar atenção quem vem primeiro. Bem, quem vem primeiro aqui é o chocolate. A gente já fez as nossas contas, né? E a gente viu que o preço do chocolate é R$2. Então as alternativas têm que começar com 2. Aqui já elimina a letra B, já elimina a letra C e já elimina a letra E. Agora depois do chocolate é o sanduíche. O sanduíche aqui é uma incógnita, a gente não achou. E o pão de queijo a gente achou que ele custa R$3, né? Então tem que terminar com R$3. Então tem que ser a letra A, concorda, pessoal? Porque tem que começar com 2, que é o preço do chocolate, e tem que terminar com 3, que é o preço que a gente achou para o pão de queijo, né? Agora, se eu precisasse achar o do meio, aí eu só era substituir na equação vermelha aqui, né? O C por 2, o P por 3, aí eu achar o S, ok? Então é isso daí. Deixa eu dar uma sugestão aqui, pessoal. Não sei se é o melhor caminho, né? Mas às vezes você começa a fazer uma conta dessa, você está um pouco sem tempo e você não consegue fazer. Mas você sabe que você sabe fazer uma questão de sistema, mas você não está conseguindo na hora da prova. Bem, na pior das hipóteses, você pode testar as alternativas. Você substitui, a letra A, você vai substituir o preço do chocolate por 2, o sanduíche por 8 e o pão de queijo por 3. Aí você testa no combo A, tem que estar certo nos 3 combos, tá? Você testa no combo A, se der 21, você vai para o combo B, se der 20, você vai para o combo C. E aí tem que dar o 35. Se você testar no combo A, deu certo, no combo B deu errado, nem precisa testar no C, porque tem que dar certo nos 3. Então, se já der errado em um dos combos, você já passa para a próxima alternativa, tá? Qual é o problema desse caminho? É que às vezes a alternativa correta é a letra E, né? Então você vai fazer até a letra D. Não precisa, claro, fazer até a letra E. Você vai ter que fazer até a letra D. Porque se a letra D der certo, é ela. Se a letra D der errada, então só vai ter sobrado a letra E para ser a certa, tá?
Mas existe esse caminho, tá? Muita gente, inclusive, prefere gastar um pouquinho de tempo assim fazendo essas contas, são um pouco grandes. Não que não seja grande também a que a gente fez, né? Mas existe essa possibilidade, tá? Eu estou falando que você poderia estar se perguntando isso, né? Por que eu não faria desse jeito? Bem, então vamos lá. A questão 20 diz o seguinte: Jonas montou a torre, representada a seguir, com cubos iguais de madeira. Ele resolveu pintar a torre sem mexer nos cubos. Se a medida da área da face de um cubo é A, qual é a medida da área a ser pintada? Tudo isso que a gente está vendo aqui de azul foi pintado, né? Imagina que esse cubo fosse de madeira e ele pintou de azul. Então a pergunta é: quantas faces, em outras palavras, eu tenho aqui, né? Porque se a medida da área da face é A e todas as alternativas dependem de A, então basta eu saber quantas faces no total eu tenho aqui que foram pintadas. Nota que essas faces que estão no chão, na base, a gente não conta, né? Porque ela existe aquela face ali, mas ela não foi pintada, concorda? Então vamos lá, primeiro vamos pensar no chão aqui, tá? No chão a gente tem a seguinte situação. Eu tenho aqui, ó, essa face vermelha, isso daqui já é uma, né? Aí aqui eu tenho 2, 3, tô falando só das faces, tá? Aí na lateral, 4, 5, 6. Aí lá atrás eu tenho mais 3 e à esquerda eu tenho mais 3. Então 3 vezes 4 de cara aqui no chão eu já tenho 12 faces, concorda? Então deixa eu ajeitar aqui, eu vou puxar mais para a direita na verdade. Então aqui de cara eu já tenho 12, como cada uma vale A, então eu já tenho 12A. O 14 ali já está eliminado, né? De cara não vai ter só mais duas, a gente já está vendo que não. Então aqui, ó, na de cima agora a gente vai ter 1, 2, 3, 4. Aí lá atrás tem mais 2, 6. E à esquerda tem mais 2, 8. Então só aqui a gente já tem mais 8. Então 8A. As duas juntas já dão 20. Então 21 também já está fora, né? Agora vamos para a de cima. A de cima tem 4 faces, né? Que é esse cubo sozinho. Que são as 4 faces que estão ao redor. Mais uma face de cima, que é o teto. Então 4 faces ao redor, mais uma em cima, que é o teto, dão 5. 5 faces, então aqui eu já tenho 5A. Bem, 12 mais 8 já são 20. 20 mais 5 já são 25. Professor, por que não tem essa alternativa? Porque ainda não está correto, né? Porque tem esses quadradinhos que são... Vê, esses 9 cubos que estão no chão embaixo, existem 4 cubos em cima deles. Só que esses 4 cubos que estão em cima deles, obviamente, não estão tomando toda a área, né? Existe uma área ali ao redor. E aqui, pessoal, existe uma coisa muito interessante. Qual é essa área, né, que está ao redor? Você pode, de repente, aqui eu vou fazer uma coisa, tá? Que eu vou fazer porque eu acho que muita gente faria, mas não é o melhor caminho. Imagina aqui o seguinte, eu vou tentar fazer mais ou menos o que seria aqueles 9 quadradinhos ali, né? Então vamos supor que a gente tivesse essa situação aqui, ó. A pessoa tenta fazer reto aqui, ele fica saindo. Vamos ver se a gente consegue. Não vai estar necessariamente aqui bem proporcional, né? Mas aqui eu tenho, ó. Aqui é como se eu estivesse vendo de cima para baixo, tá, pessoal? Então aqui eu tenho aqueles 9 cubos que estão no chão. E aí em cima desses, aqui eu tenho que puxar um pouquinho mais para o lado, né? Eu não fiquei satisfeito aqui não, que aqui eu vou pegar o lápis normal e vou completar aqui, tá? Usando as minhas linhas troncha mesmo. Então aqui eu tenho aqueles 9 cubos, né? Aquelas 9 faces que eu vejo em cima. Dos 9 que estão apoiados no chão, aqui são as faces de cima. E aí o que é que acontece com os azuis? Os azuis, eles foram colocados desse jeito aqui, ó. Mais ou menos assim. Vê se você concorda com isso. O que eles estão tomando é isso aqui que eu estou pintando de vermelho. Isso daqui está sendo tomado por eles, tá? Então o que é que sobra? Sobra essa região que fica ao redor. Aqui não ficou muito bem feito, pessoal. Tem como fazer por esse caminho? Tem. Só que aqui o que é que eu quero chamar agora a atenção de vocês? É que todos esses cubos, eles são iguais, falou aqui no enunciado, tá? Então melhor do que você ficar tentando descobrir qual é a medida dessa área amarela aqui, tentando fazer algumas subtrações,
Você simplesmente imagina o seguinte. Agora eu vou fazer com o lápis normal, tá, pessoal? Vai ficar um pouco troncho, mas vai dar para entender a ideia. Então veja, eu tenho aqueles 9 cubos que estão no chão. Então eu vou ter 9 quadrados aqui nessa superfície. Então lá, 3, 6, 9. Eu tenho aqui esses 9 quadrados. Deixa eu só pegar a borracha para apagar essas bordas aqui. Como em cima, na segunda coluna, agora, né? Eu tenho 4 cubos. Então, independente de onde eu colocar esses cubos e a posição que eu colocar, eu vou ter 4 quadrados, que são as bases desses cubos da segunda coluna, que estão em cima dos 9 quadrados, que são a face superior dos cubos que estão no chão. Ou seja, vão ter 4 quadrados ocupados. Independente se eu coloco eles assim, se eu inclino, sempre vão ter 4 ocupados. Então você pode simplesmente imaginar como se os 4 cubos estivessem aqui, ó, pegando esses 4 quadrados. Então no final das contas, quantos quadrados vão sobrar de fato aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui eu tenho restando 5 faces. Então a ideia é essa. Mesmo raciocínio vai ser para o de cima, que é até mais fácil. Porque no de cima, da segunda coluna para a terceira, a parte superior da segunda coluna são 4 quadrados, concorda? Eu tenho uma situação mais ou menos assim. Só que em cima desses 4 quadrados eu tenho outro quadrado, que é o que está na terceira coluna. Só que independente da posição que eu coloque aquele, ele vai tomar um quadrado, porque a face dele é igual à face de cada um dos quadrados de baixo. Então ele vai estar tomando aqui um quadrado qualquer, por exemplo esse. E aí quantos quadrados vão sobrar? Quantas faces? Aqui vão sobrar 3 faces, que podem ser pintadas. Então aqui lembra, eu tinha 5 faces, isso significa que eu tenho uma área 5A, porque a área de cada um é A. E aqui eu tenho 3 faces, então aqui eu tenho 3A. Vamos voltar para aquele valor que a gente já tinha, né? 12 mais 8 eram 20, mais 5, 25, mais 5 agora aqui de baixo, 30, mais 3, 33, tá? Então a gente descobriu aqui que a resposta correta é a letra C, ok, pessoal? Pessoal, deu para entender essa ideia que foi utilizada aí? Ao invés de você ficar subtraindo, a gente simplesmente fez uma composição mais fácil, né? Realocou os cubos para uma borda, né? Uma quina daquelas, que aí ficou bem mais fácil de fazer. Pessoal, se você estiver entendendo as questões até aí, se você estiver curtindo o trabalho, né? Se você está gostando do que está sendo feito, então eu peço aí que você se inscreva no canal, que você deixe o like e que você ative o sininho para as notificações para não perder os próximos vídeos, tá? Pode parecer pouco para você curtir, mas é muito importante para a gente que está produzindo esse feedback, tá certo, pessoal? Então vamos dar continuidade aqui, né? Acredito que eu tenho que ir para a próxima página agora, deixa eu passar aqui. Era a questão 20 que eu tinha feito, eu não me lembro, era a questão 20. Agora a gente vai para a questão 21. Como vocês estão vendo, né, a questão 21, ela está com a bolinha vermelha, o que é que significa? Que foi anulada também no gabarito, né, de acordo com o gabarito oficial. Bem, vamos ver se a gente conseguiria resolver essa questão, né, para ver se tem algum problema nos dados da questão ou se o problema está nas alternativas. A questão diz o seguinte: para uma aula de geometria, a professora Celi, eu não sei se é assim que lê, confecciona sólidos retos baseando-se no molde a seguir. Esse molde, né, para quem não sabe, ele é a planificação de um cone, tá, pessoal? É uma figura geométrica chamada cone. Aí, aqui diz o seguinte: sabendo-se que o raio da base desse molde mede 12, então o raio da base mede 12 centímetros, e que a medida da geratriz é 30, então a geratriz é 30, quanto Celi terá que pagar pela quantidade de metros de papelão necessários para produzir 20 desses sólidos, sabendo-se que o metro quadrado custa R$ 2,75. Bem, pessoal, se a gente conseguir descobrir quantos metros quadrados, ou qual é a área superficial de um cone desse, eu multiplico por 20. Agora, só um detalhe. A área desse cone a gente vai achar em centímetro quadrado, porque as unidades que foram dadas estão em centímetro. Aí quando a gente multiplicar por 20, vai continuar achando em centímetro quadrado. Aí depois vai ter que converter para metro quadrado, tá? Para poder utilizar o preço. Bem, como é que a gente faz para calcular a área da superfície de um cone? Eu vou puxar aqui um pouquinho para o lado, tá, pessoal? Então vamos lá.
Deixa eu pegar aqui. Eu não vou nem falar de área da superfície, eu vou falar assim, qual vai ser a área total de um cone. A área total vai ser a área da base mais a área lateral. Bem, a área da base, a base é um círculo, então é π vezes o raio ao quadrado, mais a área lateral, aí é bom conhecer essa fórmula aqui, que é π vezes g vezes r, que é a geratriz, certo? Nessa questão já está dizendo para a gente que o π vale 3, né? Então vamos fazer a substituição aqui. Então vamos lá, π vale 3, então vai ficar 3 vezes o raio ao quadrado, o raio é 12. Então a gente vai ter aqui 12 ao quadrado. Espera aí que está gravando aqui, sempre que ele está gravando, ele erra aqui, pronto. 3 vezes 12 ao quadrado, mais π de novo é 3, vezes a geratriz que foi dado, que é 30, vezes o raio que é 12. Então aqui a gente vai ter 3 vezes 12 ao quadrado dá 144. Mais, deixa eu ver como é que eu faço aqui. 3 vezes 3 dá 9. Vamos fazer 9 vezes 12. 9 vezes 10 dá 90. 9 vezes 2 dá 18. 90 mais 18 vai dar 108. E aí eu coloco o zero do 30 que tinha lá, né? Agora vamos fazer aqui 3 vezes 144. 3 vezes 4 dá 12. Vai 1. 3 vezes 4 dá 12, com o que foi 13, vai 1. 3 vezes 1, 3, com o que foi 4. Então, 432 mais 1080. Então, vamos lá. Qual vai ser a área total? A área total vai ser essa soma. Eu tenho medo de somar um negócio desse de cabeça e eu errar. Então, eu vou fazer aqui na humildade. E vou somar. É melhor perder 10 segundos e fazer essa conta. 2 mais 0, 2. 8 mais 3, 11. Vai 1, 4 mais 1, 5 e aqui 1. Então ficou 1512 centímetros quadrados. Eu não sei se você se identificou com isso que eu acabei de falar, né? Às vezes você está assim, mas rapaz, eu vou ter cuidado aqui, porque eu fiz essa conta todinha para fazer um cálculo mental agora e vou errar, né? Geralmente em soma eu não erro não. A operação que eu acho mais chata em matemática é a subtração, por incrível que pareça. Eu prefiro fazer divisão, multiplicação do que fazer subtração, tá? Isso é uma coisa bem particular. Então vamos lá. Eu achei que a área total é 1512 centímetros quadrados, tá? Só que isso daqui é a área de um cone. Então aqui a gente está falando de um cone. Só que na questão está dizendo que ela precisa de 20, né? Então qual vai ser a área que ela de fato vai precisar comprar? A área de papelão vai ser 20 vezes essa área, 1512. Aqui se a gente pegar o dobro de 1512 e colocar um zero no final, né? Então a área que de fato ela precisa comprar de papelão, bem, o dobro de 1000 é um dobro de 1500, são 3000, e o dobro de 12 é 24. Então isso daqui vai dar 3024. Aí lembra de colocar o zero do 20. Agora também não pode esquecer, isso daqui está medido em centímetros quadrados. No enunciado está dizendo o preço do metro quadrado, tá? Então a gente precisa fazer essa conversão agora aqui. E muito cuidado nessa conversão, né, pessoal? Que a gente sabe que um metro tem 100 centímetros, concorda? Então a gente sabe, olha o que eu vou escrever aqui em cima. Se você não sabe converter, o raciocínio é sempre esse. Você não precisa decorar isso. Basta você saber se um metro tem 100 centímetros, olha aqui, ó, se um metro é igual a 100 centímetros, então o que é que significa um metro quadrado, pessoal? Significa eu pegar esse lado esquerdo e elevar ao quadrado. Só que se eu elevar ele ao quadrado, eu também tenho que elevar o lado direito ao quadrado, né? Então aqui eu vou ter que 1 metro quadrado são 100 vezes 100, cuidado que não é 100, 100 vezes 100 são 10.000 centímetros quadrados. Então essa é a conversão que a gente utiliza. Muita gente erra aqui, porque pensa que como um metro tem 100 centímetros, um metro quadrado terá 100 centímetros quadrados. Não tem, tem 10.000, tá? Então qual é a área? Agora sim, agora a gente consegue fazer a conversão. Qual é a área que de fato ela vai precisar comprar? Eu vou ter que pegar esse 30.240 e dividir por 10.000, concorda? Aqui de cada já vai cortar um zero com zero. Como ainda sobrou 1.000, então eu preciso voltar 3 casas decimais nessa divisão. Então a área que a professora vai precisar comprar, quando eu voltar 3 casas decimais, é 3,024 metros quadrados. Pronto. Isso daqui que eu achei é bem dizer a minha resposta já, né?
bem dizer se daqui já é a resposta da questão, porque eu já descobri qual é a área que ela precisa comprar e eu já descobri em metro quadrado. Agora a gente vai ter que olhar só o preço do metro quadrado, que eu não lembro mais. Vamos ver quanto é que custa. R$ 2,75, né? Então aqui, só para terminar com a chatice, né, dessa conta, a gente vai ter que pegar esse 3,024 e multiplicar pelo preço do metro quadrado, que é 2,75. Vamos ver se ela foi anulada, qual foi o motivo, né? 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 2 são 10, mais 2, 12, vai 1. 5 vezes 0, 0, e aí tinha 1 já. E 5 vezes 3, 15. 7 vezes 4, 28, vai 2. 7 vezes 2, 14, com 2, 16, vai 1. 7 vezes 0, 0, aí tinha ido 1. E 7 vezes 3, 21. E agora, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. E 2 vezes 3, 6. E agora a gente soma tudo. O 0 não tem com quem somar. 8 mais 2 é 10, vai 1. 8 aqui de baixo com 2 lá de cima já são 10. Com 6, 16, vai 1. 5 mais 1, 6. Mais 4 de baixo, 10. Mais 1 que tem no meio, 11, vai 1. 1 mais 1 mais 1, 3. E 6 mais 2, 8. E aqui eu preciso voltar quantas casas decimais? Um bocado, né? Ó, no número de cima eu tenho 3 casas decimais, no número de baixo eu tenho 2 casas decimais. Então vou precisar voltar 5 casas decimais aqui, né? Então 1, 2, já elimina esses zeros aqui. 3, 4, 5. Então eu vou gastar no final R$ 8,31, arredondando R$ 8,32, né? Se a gente arredondar para cima, esse 2 como passou de 5, faz arredondar para cima o número anterior. Então R$ 8,32. Vamos ver nas alternativas, né? Deixa eu voltar aqui. Tá assim, tá. Tem um 8,56 ali, né, pessoal? A verdade seja dita, não é 8,32, né, que a gente achou. Não está dizendo aqui quanto ela vai pagar aproximadamente. Se a pergunta fosse assim, quanto é que ela tem que levar no mínimo? Aí seria 8,56. Porque aí eu achei que seria 8,32. Então no mínimo ela tem que ter 8,32. Mas como ela não tem, ela vai levar os 8,56 que ela tem no bolso, tá? Mas como a pergunta não é essa, eu não acredito que tenha sido anulada por conta disso, né? Mas aí a gente conseguiu fazer e encontrar uma resposta, né? Isso é o mais importante. Porque se cair uma questão para você, esse ano aí que você vai fazer a prova, você já sabe como é que faz, ok? Bem, agora a gente vai para a questão 22. A questão 22 diz o seguinte, deixa eu descer mais um pouquinho. Com base na análise e interpretação do gráfico a seguir, que aborda o número de homicídios no estado de Pernambuco nos anos de 2015, 16 e 17, em matéria veiculada no Jornal do Comércio do corrente ano, assinale a alternativa correta. Então aqui a gente tem, né, no gráfico, vamos dar uma olhada. A gente tem os meses de janeiro, fevereiro, março e abril, e em cada um desses meses a gente tem a quantidade de homicídios em cada um dos 3 anos do triênio, né, que a gente chama, que é 2015, 2016, 2017. Se a gente for ver no geral, em todos os meses está sempre aumentando, né? Quando eu comparo ano a ano a quantidade de homicídios, com exceção do mês de fevereiro, que era 325, passou a ser 307, reduziu um pouquinho, depois foi para 496, aumentou. Então vamos lá. O que é que diz aqui, né? Eu vou deixar ali no gráfico, ó, de maneira que dê para pegar o gráfico e as alternativas. É uma questão que a gente precisa testar as alternativas, né? Particularmente eu acho esse tipo de questão pior que tem, que é quando a gente tem que testar as alternativas. Mas como se trata de uma questão de estatística, é até boazinha de fazer, né? A questão diz o seguinte: a moda do número de homicídios para o mês de fevereiro, então presta atenção que está especificando, para o mês de fevereiro, considerando o triênio, ou seja, considerando os 3 anos, é 307. Pessoal, o que é que significa moda em matemática? Moda, se você falou aí que é o termo que mais aparece, é exatamente isso, tá? É o termo que mais aparece. É aquele termo que vai aparecer com a maior frequência, tá? Então, o termo que mais aparece. Só que está falando de fevereiro, né? Então, vamos lá em fevereiro, onde eu vou grifar de amarelo lá. Fevereiro é a nossa segunda parte do gráfico.
Bem, em fevereiro eu estou vendo que eu tenho 325, 307 e 496. Qual foi desses três números o que mais apareceu, pessoal? Nenhum, porque o 325 apareceu uma vez, o 307 apareceu uma vez e o 496 também apareceu uma vez, então não teve ninguém que apareceu mais. Então isso é um conjunto que nem sequer tem moda, é um conjunto amodal. Então não posso afirmar que é a letra A, ok? Vamos para a letra B. Em março, então agora já está especificando para o mês de março. Em março, entre 2015 e 2017, a média de homicídios foi inferior a 430 casos. Pessoal, como é que a gente calcula a média? Soma todos os valores e divide pela quantidade de termos, né? Lembra que é em março, nos 3 anos. Então vamos lá, março é esse aqui, ó, que eu estou circulando. Então vamos fazer 335 mais 395, já vou somar desse jeito, tá? Mais 549. A gente tem que somar os 3 e depois dividir por 3, é assim que se calcula a média. Então vamos lá, 5 mais 5, 10, mais 9, 19. Aí vai 1. 9 mais 1, 10, mais 4, 14, mais 3, 17. Aí vai 1. 5 mais 3, 8, mais 3, 11, mais 1, 12. Então deu 1.279. Mas como é a média, a gente precisa dividir por 3, que eu somei 3 termos. Quantas vezes 3 cabe em 12? 4. 4 vezes 3, 12. E aí não resta nada. Baixo 7. Quantas vezes 3 cabe em 7? 2. 3 vezes 2, 6. Para 7 falta 1. Baixo 9. Quantas vezes 3 cabe em 19? 6, né? 6 vezes 3, 18. Para 19 falta 1. Aí esse zero que eu vou baixar, aqui eu tenho que colocar uma vírgula. E aí eu não preciso mais continuar essa conta, porque eu já descobri agora que a média deu 426, alguma coisa. E 426, alguma coisa é inferior a 430. Então a resposta correta é a letra B, ok? Então, pessoal, com essa questão, né, a gente aqui acaba a resolução do SSA 1, né, do ano de 2018, que é chamado de SSA 2019. E é isso. Se tiver ficado alguma dúvida, você já sabe, só é postar nos comentários. Eu peço que, se você chegou até aqui, que você faça aí o favor, né, de ajudar o canal, dando seu like, se inscrevendo, compartilhando com o pessoal e ativando o sininho das notificações, beleza? Então, pessoal, é isso daí e até a próxima. Valeu!